Seja bem-vindo ao Papo com Deus, eu sou o Max e hoje nós queremos fazer esse estudo com você, a sã doutrina. Nós vamos escrever aqui sobre a sã doutrina e a importância da ministração da sã doutrina. Fica com a gente até o final, porque nós vamos fazer um passeio por esse book que está bem bacana. Nós vamos falar da sã doutrina, como os discípulos e os apóstolos pregavam. Nós vamos mostrar o pensamento errado dos nossos dias, os mensageiros do bem-estar, as pessoas que estão anestesiando, os crentes de hoje em dia. Vamos falar um pouquinho também dessa teologia humanista que está no meio da igreja e explicar direitinho a sã doutrina. Para isso, eu quero chamar meu amigo Wilber. Seja bem-vindo, Wilber. Vamos lá? Olá, vamos. A paz de Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Papo com Deus. Se inscreva, deixa seu like, compartilhe esse estudo e baixa o PDF, projeto gráfico, tá? Que esse é um assunto fundamental nos dias de hoje. A gente percebe que a igreja está se mandando para um caminho que é muito perigoso e muito tortuoso, que é abandonar a sã doutrina. O que seria a sã doutrina? Essa doutrina verdadeira, essa doutrina real. A gente vê que a igreja está se distanciando disso. Toda vez que há esse distanciamento entre heresias, entre coisas que não deveriam entrar dentro do evangelho, então a gente vai falar sobre isso, que é a sã doutrina, e também falar o que não é a sã doutrina. Amém. Eu vou tentar falar devagar, que tem irmãos ainda que coloca lá nos nossos grupos de transmissão que não consegue ver nossos vídeos porque eu falo muito rápido, então vou tentar falar devagar hoje. Vamos lá, irmãos, depois desse estudo vai ter um outro que vai sair semana que vem, que vai se completar, que é o decisionismo, ou arrependimento. O que é o decisionismo? O ato de levantar a mão e decidir por Jesus. Então isso é uma coisa nova, tá? Isso Charles Finney trouxe esse método de decisionismo. Então é muito normal hoje em dia você ver as pessoas falando, você precisa se decidir por Jesus, você precisa aceitar Jesus. E não é você quem aceita Jesus, é Jesus quem te aceita. Então nós vamos mostrar que alguns princípios foram mudados. Então é importante o arrependimento dentro de uma conversão, ok? Só existe conversão se existe mudança de atitude, posicionamento, mudança de visão. Isso é metanoia, ok? Se você já segue a gente, você está acostumado com esse tipo de estudo. Então, o que acontece? Paulo exorta Tito, lá em Tito 2:1, dizendo o seguinte: tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Ao dar essa ordem, Paulo nos ensina sobre o que a igreja deve falar. Falar da sã doutrina é responsabilidade da igreja. Ela deve ser conhecida por isso. Então, a sã doutrina, irmãos, ela nos chama ao arrependimento todos os dias. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados todos os dias. A Bíblia fala que nós nascemos pecadores. O ato de não pecar, de não praticar o pecado, isso mostra que você se arrependeu. Mas isso não quer dizer que você deixa de pecar. Aquela pessoa que tem no seu dia a dia, corriqueiramente, o ato de cair nos mesmos pecados, executar sempre os mesmos pecados, não gera arrependimento, ok? Muitas vezes por conta de vícios, muitas vezes por conta de um entendimento errado. Então a gente precisa entender que, alguns pecados, a gente chama de pecados de estimação, aqueles pecados que você carrega, você precisa abandonar. Você precisa se sentir mal quando você executa esses pecados e voltar novamente à prática da justiça. E Paulo exorta muito sobre isso. Então a sã doutrina leva à transformação de vidas, porque você se preocupa com isso, você passa a se preocupar com isso, então você passa a se santificar. A gente sempre fala isso. Cristo já fez tudo por mim. Tetelestai, está tudo consumado. Está pago por completo. Então Cristo pagou tudo. E você? Você agora precisa se posicionar. Porque ele pagou um alto preço por você. Você precisa pagar um alto preço por ele. Se você vive nele, se ele é o seu Senhor, nós vamos falar isso no próximo slide, você precisa então andar de acordo com o que o seu Senhor manda. Não de acordo com aquilo que você quer. Lembra? Jesus disse assim, por que vocês dizem Senhor, Senhor, se vocês não obedecem aquilo que eu mando? Porque Senhor manda no seu servo. Então, você já não tem vontade própria. Eu estou crucificado com Cristo, verdade? Tá mesmo crucificado? A gente pode observar, na verdade, a árvore pelo fruto que ela dá. Se você dá um fruto de verdadeiramente convertido. João Batista dizia isso, Arrependam-se, raça de víboras, e deem fruto de verdadeiramente convertido. A importância da gente se arrepender todos os dias de quem somos, ok? E para onde vamos. Eu sempre falo que Cristo foi crucificado não foi pelos judeus. Cristo foi crucificado por você, por conta de mim.
Foi o meu e o seu pecado que levou Jesus para a cruz. Nós somos o Barrabás, nós somos o vilão. Se nessa história existe o mocinho o vilão somos nós. Ok, Hilber? Ok, exatamente. E como você falou, né, Paulo, ele escreve para Tito e ele fala assim: tu, porém, fala o que convém essa doutrina, lembrando que isso é uma carta pastoral de Paulo, ou seja, Paulo está mostrando como um pastor, um bispo, um líder da igreja deve seguir. Ele fala: você convém, fale a sã doutrina, ou seja, fale a doutrina certa, a doutrina que eu já te ensinei e que você sabe qual é. Porque vão ter pessoas, vão ter mestres que não vão falar essa sã doutrina. Então, o bispo, o líder da igreja, ele tem que ser firmado na sã doutrina, que seria a doutrina certa, que a gente chama também de ortodoxia, né? Aquela doutrina correta da igreja, aquele evangelho puro, voltado, como o Max falou, a uma mudança de vida, a um arrependimento. Aí muitos, né, calvinistas ou de uma teologia reformada fala que nós somos ali pelagianos ou semi-pelagianos. E como o Max falou, a resposta vem de Deus. Deus ele dá o primeiro passo e nós respondemos esse primeiro passo. Ou a gente pode ir à direção da voz do Espírito Santo, ou podemos negar essa voz, entende? Então, o primeiro passo é sempre de Deus e cabe a nós respondermos a isso ou não. Amém. Olha só, você que vai baixar esse e-book, está na descrição do vídeo, ou vai entrar no nosso site papocomdeus.com.br/estudos, vai ter vários tópicos, ok? Eu vou começar a fazer isso nos nossos estudos. Eu vou pular tópicos de propósito para que você vá lá pegar mais estudos. Então eu vou falar ali sobre pensamentos errados, sobre atitudes erradas, sobre comportamentos errados. E isso não é metanoia, porque metanoia é mudança de pensamento, mudança de atitude e mudança de posicionamento. Então eu vou explicar isso melhor no e-book. Então você vai lá e baixa o e-book. Eu quero falar sobre as pessoas que estão sendo anestesiadas pelos pregadores hoje, né? Do nosso dia. As pessoas inverteram. Nós vamos falar isso semana que vem, mas não perde o vídeo de semana que vem. Nós vamos falar sobre decisionismo ou arrependimento. Nós vamos falar como foi mudado a forma de entender o evangelho. O Espírito Santo ele veio para mostrar o juízo, mostrar o pecado, o juízo e a justiça, certo, Uber? Mudou-se a forma, porque o pecado ele vai precisar da lei para apontar os nossos erros, para mostrar que precisamos de um Salvador, nós não somos justos. O juízo, mostrar que Deus é o justo juiz, que Deus vai julgar todos os seres humanos, a justiça divina. E vai mostrar o quê? O pecado, o juízo e a justiça. E a justiça de Deus vai mostrar o quê? A graça de Cristo, porque ele é justo. Ele vai destruir aqueles que praticam iniquidade, então ele vai jogar uma corda para você. Olha, o chão está se abrindo, certo? Você vai cair nesse imenso buraco. Mas eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma corda. Pega essa corda e sobe por ela. E boa parte das pessoas não querem nem saber dessa corda, porque eles não acreditam que vai haver o juízo de Deus. Então, inverteu-se esse modelo. As pessoas só pregam a justiça de Deus, a graça de Cristo, mas não se prega a lei, não se prega o juízo de Deus. Então se inverteu. Se o Espírito Santo mostra o seu pecado, o juízo de Deus e a justiça, é assim que nós devemos mostrar. Primeiro o seu erro. Olha, como um pecador vai se converter se ele se acha santo? Como que um cara vai vir a Cristo se ele acha que ele não precisa de mais ninguém? Ele vive uma vida soberba, né? Ele vive uma vida regalada. Eu não preciso de Deus. Eu sou um bom homem. Eu pratico a justiça. Então você tem que mostrar para ele o quê? O pecado dele. Quem aponta o pecado? A lei. O que é pecado se não for a transgressão da lei? Né? Muitas pessoas falam assim, pecado é errar o alvo. Olha, é muito mais do que isso. O pecado é a transgressão da lei. Então a gente precisa mostrar a lei para a pessoa. Por isso que Cristo falou, eu não vim abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Nós precisamos da lei para nos apontar a Cristo, como o Wilber sempre fala. A lei é um aio que nos conduz a Cristo. Aio é o caminho que vai nos levar a Deus, ok? E eu quero mostrar para vocês que o que a gente está falando não é falácia, não. Jesus diz lá em Mateus 7, 23, mas eu vou ler o 22 para poder contextualizar, e olha que incrível que Deus fala. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura no seu nome nós não profetizamos? Olha, dom da profecia. Isso quem dá é o Espírito Santo de Deus, tá? Então nós estamos falando de pessoas que conhecem o Senhor. Nós não estamos falando aqui de pessoas que não são crentes. Olha, no seu nome não profetizamos, no seu nome não expelimos demônios. Olha, o dom de expelir demônios em nome de Jesus Cristo, você precisa ser um cristão para você fazer isso. Isso é um dom, quem dá é o Espírito Santo de Deus.
Em teu nome não fizemos muito milagres, ó, operação de milagres, de maravilhas. Perceba que são pessoas que são cristãs, que estão dentro da igreja, que são pastores, que são ministros do evangelho, sabe? Que acreditam que estão fazendo certo. Muitos deles acreditam. Eu e o Uber, a gente conversa o dia inteiro. A gente vê heresia e sabe que tem pessoas que sabem que aquilo que eles ministram são heresias. E eles fazem por dinheiro, ok? São os cananeus, né? Ou são são os cananeus, os comerciantes da fé. A gente sabe, os mercenários da fé. E a gente sabe que eles sabem que é errado. Mas existem pessoas que ministram e não acreditam que o que estão fazendo está errado. Porque eles precisam da luz da escritura. Eles estão numa escuridão. E eles estão sendo enganados pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos. Criaram Deus à imagem e semelhança dos seus próprios desejos. E cultuam esse Deus. Então, Jesus está dizendo aqui, naquele dia eles vão dizer, falei no teu nome, profetizei, curei. Olha, tudo dom de crente, cara. Tudo dom de pessoas que têm cargos administrativos dentro da igreja. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vocês, né, que praticam a iniquidade. Iniquidade, eu vou clicar nessa palavra aqui para vocês. Eu não sei, não estou nem com a tela compartilhada, desculpa, gente. Perdão. Ó, a palavra iniquidade, anomia. Sabe o que significa anomia? Sem lei, aquele que descumpre a lei. Então, se alguém falar para você que não existe lei, que Cristo já aboliu a lei, irmão, tá errado. Por isso que eu fiz um estudo aqui, ó, anomia não. E eu vou falar para você, se você está vendo esse vídeo, já bota um comentário aqui embaixo, vamos deixar o pessoal curioso. Vamos fazer de novo isso no vídeo. Anomia não. Sem lei não. Sem as leis morais de Deus não existe, né, relacionamento entre Deus e os homens. E é o que o governo do anticristo está tentando fazer. Abolir as leis morais do Senhor. Essa lei que é judaico-cristã. Então você percebe isso, né? Que isso está sendo colocado pelos governos exatamente para abolir as leis morais do Senhor. Para quê? Cara, se não tem lei, então eu não estou errado. Se não tem lei, então não tem pecado. Então eu posso, né, fazer o que eu quero. Eu quero condicionar o meu pecado à minha vontade. Olha só, tem pastores por aí já falando que a interpretação da Bíblia sobre o homossexualismo está errado. Eles tentam dar um jeito para tornar o homossexualismo uma coisa correta. Nós estamos aqui para falar sobre isso? Não, mas ele tá aperfeiçoando ali alguns trechos da Bíblia, ou desvirtuando os trechos da Bíblia. Para quê? Para condicionar o seu pecado, para que ele possa transformar o que é errado em certo. Olha, anomia, sem lei. Então, se eu torço uma palavra, uma interpretação, então eu posso estar livre para o meu pecado. Correto, Wilber? Correto, perfeito. E a gente vê justamente isso, é uma deturpação da sã doutrina. É você pegar uma doutrina sólida, uma doutrina onde você tem Cristo como base, e você colocar preceitos errados dentro dessa doutrina e você vai desviar a pessoa daquele caminho da verdade que é Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de sã doutrina, a gente já está falando de um conjunto onde os apóstolos já sabiam, já tinham entendido quais eram essas sã doutrinas, e você vai ver que ela é baseada em transformação e arrependimento e a aceitação na obra redentora de Cristo, ou seja, eu acredito na cruz, eu acredito em Jesus Cristo, que ele morreu e ressuscitou em carne, e a partir disso, pela minha fé, eu mudo o meu comportamento, eu transformo a minha vida. Essa é a base da sã doutrina. Quando eu começo a colocar doses de anestesia nesse contexto, e eu começo a desviar desse foco, ou seja, eu não preciso mudar de vida, eu posso adorar a Cristo com os meus pecados de estimação, eu começo a desviar, eu começo a sair desse caminho da sã doutrina, ou seja, da doutrina ortodoxa, da doutrina verdadeira da igreja. E é fácil a gente entender isso, sabe? A gente percebe que os pregadores de hoje em dia têm anestesiado as pessoas vão para a igreja, então assim, se você bota mais uma carga sobre ela, essa pessoa não volta mais para a igreja. A gente percebe que as igrejas que pregam a sã doutrina, geralmente são igrejas pequenas, são igrejas de bairros humildes, assim, se você vai em bairros humildes, você ouve uma palavra verdadeira, que confronta você. A gente até viu uma pessoa que colocou no grupo lá, por favor, me bate, me chama de pecador, lembra aí, a menina colocou? Me bate, me chama de pecador, fala que eu sou um miserável, um desgraçado, que sem Deus eu estou perecendo, eu vou morrer, mas por favor, não fala que eu sou o centro do coração de Jesus Cristo. Por favor, eu sinto vontade de ouvir a sã doutrina, né? A mensagem verdadeira do evangelho. E a gente deu risada, porque hoje em dia é difícil. Você vai na igreja, o cara fala que você vai ser mais que vencedor. Você vai na igreja, o cara fala, Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Interpreta os versículos errados, totalmente isolado. Gente, Paulo era um homem rico, com certeza ele era muito bem conceituado.
Se ele estudou aos pés de Gamaliel, que frequentava o Sinédrio, que era, vamos dizer, a faculdade mais cara da época, certo, Wilber? Vamos ver, o MIT da época. Sim. O MIT da tecnologia era o apóstolo Paulo estudando aos pés de Gamaliel. Não deveria ser barato. Ele cresceu ouvindo Gamaliel. Ele era um cara que conhecia as leis de Deus. Ele morava bem. Ele comia bem. Acredite, Paulo não tomava qualquer vinho. Paulo mandava encarcerar as pessoas. Paulo era o homem que mandava, ok? Ele cuidava, assim, de uma, vamos dizer, de um exército, de uma legião, assim, né, de soldados. Então, ele era um homem muito bem conceituado. Se o seu professor frequentava o Sinédrio, logo ele entendia muito de política. Você vai ver que ele sabia dos seus direitos políticos, né? Quando ele foi para ser preso, ele falou, olha, quero ser julgado por Roma, porque eu sou um cidadão romano. Então, ele conhecia de leis. Logo, ele perde tudo. Ele não tem morada, não tem lugar onde morar. Ele foi chicoteado mais de 5 vezes, apanhou, fugiu, viveu de favor, sustentado pelas igrejas, e ele terminou seus dias decapitado. Você vê o apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, Deus não chamou ele, falou, Pedro, farei de ti a maior empresa de pescado da Galileia. Deus não fez isso. Deus fez de Pedro o maior pescador de homens, e por amor ao evangelho ele foi perseguido e morto. O que a gente vê hoje em dia é uma ostentação. Eu sigo pastores que andam de Range Rover, que anda importado, e ele fala, fica com o teu evangelho do sofrimento, porque meu evangelho é vitorioso. Irmãos, não está condicionado a bem-estar. O evangelho de Cristo é referente à redenção. Deus, através de Cristo, reconciliou a gente com ele, o mundo consigo mesmo. Eu sempre falo isso. O evangelho de Cristo é referente à reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele e não nos imputando as nossas transgressões. De nada tem a ver teologia do coach, teologia da prosperidade, mensageiros do bem-estar. Olha, teologia do bem-estar é pior do que tudo, porque você vai na igreja e sai de lá se sentindo bem, você não se sente confrontado com uma mensagem. Então isso é perigoso e a gente tem que se atentar. Paulo vai exortar Timóteo referente a isso lá em Timóteo 4, capítulos 3 a 5. Então dá uma olhadinha lá que você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Marcos, fazer um comentário na sua fala, que você falou que a pessoa fala do evangelho vitorioso, e o maior erro que pode ter de um cristão é basear sua fé naquilo que ele tem em material. A fé não se baseia em conquista material, não se baseia em conquista supérflua. A base da fé é muito maior que isso. E um erro que acontece muito é, se eu tenho muito dinheiro, eu sou muito abençoado. Se eu tenho pouco dinheiro, eu sou pouco abençoado. Isso não é verdade. Tanto é que Paulo, em Filipenses 3, se você ler do verso 5 ao 7, ele vai falar lá, né? Eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, seguidor da lei, fui fariseu. Ele fala, fui zeloso, perseguidor da igreja, mas para mim o que era ganho, eu reputei por perda por Cristo. Ou seja, tudo isso que para mim era ganho, uma coisa social, uma coisa que poderia me contribuir, eu perdi por Cristo, por amor a Cristo. Então não se baseia-se a fé em coisa material. Não faz esse parâmetro, não tem esse parâmetro. Quanto mais eu tenho riqueza, mais fé eu tenho. Isso não é válido. Verdade. E o que o Wilber está falando, irmãos, é verdade por causa do seguinte, olha só. Os judeus acreditavam e acreditam até hoje que dinheiro, prosperidade é sinônimo de estar mais próximo de Deus. É sinônimo de santidade, ok? É sinônimo de ser abençoado. Os discípulos passam assim e falam, Jesus, esse homem aí que está aleijado, quem foi que pecou? Foi ele? Foi o pai dele? Quem foi que pecou? Jesus falou, nem ele, nem o pai dele. É para que se cumprisse, né, a palavra do Senhor. Então, Jesus vai lá e faz o milagre. Você quer ver outro exemplo? Jesus fala o quê? Ele dá o exemplo para os fariseus estão ali refutando ele a tarde toda. Jesus pega e fala assim, olha, existia um homem chamado Lázaro, existia um rico. E aí ele mostra, rico, por quê? Você viu que ele não deu o nome? Ele falou rico, aquele que se sentia justificado, que se vestia de púrpura e tal. Então Jesus está dando um exemplo ali que o rico morreu e foi pro local de tormento. E Lázaro morreu e foi pro local de consolo. Então Jesus está mostrando para eles que não é pelo dinheiro, não é pela riqueza. Por isso que Jesus fala assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Jesus está usando uma hipérbole, né, uma figura de linguagem exagerada para dizer assim, cara, não é pela riqueza, não é pela justificação do dinheiro das suas obras, é pela justificação no meu sangue, entendeu? Então é símbolo de que os judeus acreditavam que quanto mais rico seria próspero. Ah, mas isso aí não tem no dia de hoje. Opa, como tem, é o que mais tem. As igrejas hoje te oferecem o quê?
prosperidade, conforto, qualidade de vida. Não te oferece a redenção, a vida eterna. Então é isso que a gente precisa se preocupar. Zacarias, Malaquias, Ageu, Mateus, Marcos, João, tantos eles foram mensageiros da palavra de Deus. Então, irmãos, nós aqui, eu, Wilber, nós não somos a mensagem, nós somos apenas o mensageiro. O Senhor vai levantar em outros tempos outros mensageiros. Então, o que acontece? Nós não podemos nos exaltar, né, em troco do evangelho de Cristo. Eu não posso transformar o evangelho de Cristo num circo. Né? Muitas pessoas utilizam o palco da igreja, gritando, saltando, rodando, né? Falando em línguas que ninguém entende nada no meio da igreja, uma grande confusão, e acaba tornando aquilo num show gospel. E a gente sabe disso. O púlpito ou a nave da igreja deveria ser usada, na verdade, para exposição fiel da palavra de Deus. Nós não somos a mensagem, Jesus é a mensagem. Nós não temos a revelação, Deus é a revelação. Por que a gente dá o nosso conteúdo, faz tudo gratuito? Não faz sentido eu cobrar uma revelação que Deus me deu, porque Deus me deu para compartilhar com o corpo, que é a igreja. Eu preciso edificar o corpo, que é de Cristo. As pernas, os braços, os membros do corpo, que é de Cristo. Aí Deus me deu, eu sou egoísta e eu cobro para dar um e-book para vocês. Eu cobro para liberar o dicionário do Apocalipse, que nós vamos soltar nas próximas semanas. A gente está corrigindo. Sabe, tem revelações ali incríveis. Então, quer dizer, se você quiser saber uma parte da revelação que Deus me deu, você paga por isso. Eu estou me tornando um cananeu, eu estou virando uma Jezabel, uma prostituta, eu estou prostituindo o evangelho de Cristo, eu estou cobrando uma coisa. Então, eu acho que a gente precisaria reconsiderar, eu falo para vocês que são ministros da palavra de Deus, ok? Se não são ministros, todos nós fazemos o ID do Senhor, porque nós somos comissionados para isso. Então, cuidado para não fazer o evangelho da palavra de Deus um espetáculo, ok? Nós, ministros, precisamos esvaziar até nos tornarmos inúteis para vocês. Dar tudo o que temos para vocês, ok? E eu falo isso no temor do Senhor. Beleza, Wilber? Beleza, porque o evangelho é uma coisa muito séria e as pessoas agem como se não fosse, como se não tivesse essa seriedade que tem. Mas ele é muito sério, porque, como eu estava até comentando com o Max, ele é baseado no amor. Ele é o que tem dentro do meu coração, baseado na minha fé em Jesus Cristo. Como assim? Se eu vejo um irmão e eu começo a ter uma certa antipatia por aquele irmão, algo está errado em mim, não no irmão. Porque agora mudou o parâmetro da lei. Agora é pelo amor. Eu tenho que amar o meu próximo. Então, quando o Marx ele fala sobre isso, sobre ministros que estão ali fazendo um circo, um espetáculo, é mais uma maneira desses ministros que eles acharam para ter sucesso, para ter uma profissão dentro do evangelho e usar a Bíblia, usar a igreja, usar o corpo de Cristo como uma profissão rentável e que vai ser ali de palco, ele vai se tornar uma referência, vai ter seu ego massageado por conta de estar numa posição de status. Amém, amém. Então, irmãos, o que eu queria passar para vocês é que a sã doutrina está contida nos princípios e ensinamentos que Cristo transmitiu aos discípulos. Então, nós conhecemos como sã doutrina toda a doutrina apostólica. A nova Jerusalém que desce do céu, ela tem 12 fundamentos, que tem os seus nomes, o nome dos discípulos, ok? Você quer pegar esse verso enquanto isso, Wilber? A doutrina, sim. Olha só, o que é a sã doutrina? A doutrina da redenção, que Deus estava em Cristo redimindo o homem e não nos imputando as nossas transgressões. A doutrina da justificação, né, que é a doutrina da graça, que é somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A doutrina da expiação, que é o projeto de Deus para cobrir os pecados dos homens através de Cristo. Aponta muito para a Arca da Aliança, que era o propiciatório, que cobria, né, a presença de Deus. A doutrina da glorificação, todo aquele que vencer comerá do maná escondido, corpos glorificados, uma igreja que não peca mais, seremos Elohims como o Senhor é, a sua imagem e semelhança, ok? A doutrina da perseverança dos santos, Atos 15, 22, porque por muitas tribulações nos importa entrarmos no reino dos céus. Jesus nunca nos prometeu fardo suave, ele falou, o fardo vai ser pesado, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vencerão também. Então, Paulo fala isso lá em Atos, olha, por muitas tribulações nos importa entrarmos no reino dos céus. A doutrina do arrependimento, ensinar que remorso não é conversão.
Então, se você sentiu remorso não é arrependimento. Remorso você só sentiu ali doído naquele dia. Arrependimento é mudar as suas atitudes. A doutrina da crucificação, o ato de morrer para mim, crucificar o meu eu em Cristo e andar nele. Agora sou nova criatura. Falar, é mesmo? Mas você pratica as velhas coisas? Cara, não é nova criatura. Tem pessoas que falam que estão em Cristo, mas continuam dando os frutos que davam antigamente. Então, se atente para a doutrina da crucificação. Se você ler em Tito 2, do 1 ao 10, você vai entender um pouco sobre isso. Então, irmãos, o objetivo do Evangelho de Jesus Cristo é salvar o homem. O objetivo de Cristo, do Evangelho de Cristo, é que Deus queria redimir o homem consigo mesmo e não nos imputar as nossas transgressões. Olha, ninguém vai para o inferno porque pecou. Ninguém vai para o inferno porque peca, ou porque matou alguém, ou porque cometeu uma transgressão da lei. As pessoas vão para o inferno porque elas não aceitaram a graça de Deus. Elas não abraçaram a oportunidade de serem salvas. Então as pessoas vão para o inferno pela graça que eles rejeitaram. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados, mas pela graça que rejeitaram. Porque Deus deu a graça, falou, vocês estão morrendo. Deus deu a solução, mas eu não quero essa solução, então você morre. É a mesma coisa, você está doente de um remédio, eu falo, este remédio salva, eu falo, eu não quero tomar o remédio, então você morre. Então bote isso na sua cabeça, ninguém vai para o inferno pelos seus pecados, a gente vai pelo inferno pela tamanha graça, escandalosa graça que a gente não quis. E a graça não é porque você é pecador, você pode fazer tudo. A graça é o seguinte, tem uma oportunidade, pega esse caminho aqui e você vai ser salvo. E esse caminho exige renúncia, crucificação e santificação diária. Amém, Hugo? Perfeito, Max. Então, como você falou, Cristo ele fala, né? Quem crê em mim, viverá. Quem não crê em mim, já está condenado por não crer. Porque ele é o caminho, como você falou, né? Então, o que a gente está falando aqui sobre sã doutrina é a doutrina correta, que é baseada no quê? Na fé no Filho de Deus, na sua ressurreição, na sua obra salvadora na cruz. Por conta dessa obra salvadora na cruz, eu creio e passo a ter mudanças na minha vida, passo a ter uma metanoia, e agora, por conta dessa metanoia, eu passo a frutificar para o reino. Então, é essa a base da sã doutrina, e o corpo doutrinário da igreja é construído em cima disso, na ressurreição de Cristo, na metanoia e na frutificação para o reino. E aí eu vou ler o texto que o Max falou, é Apocalipse 21, do 12 ao 14, tá? E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinham 3 portas, do lado do norte tinham 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado poente 3 portas. E no muro da cidade tinham 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Então a gente vê 12 portas com o nome das 12 tribos e 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. Tá. E sabe por que o muro tinha 144 côvados? Vai linkar exatamente com os 144 mil selados, que mostra a plenitude do corpo de Cristo. Por que 144 côvados? Deus está mostrando separação entre o santo e o profano, algo que é intransponível, nenhum ser humano conseguiria saltar a altura daqueles montes, ok? Então fica para você que a doutrina apostólica ela deve ser observada e obedecida também. Amém? Esse é o estudo que a gente gostaria de fazer com vocês. Eu gostaria de pedir, se esse vídeo é relevante para você, pega ele, coloca nas suas listas de transmissão, abençoa a gente está crescendo bastante aqui, a gente gostaria de ser efetivo para muito mais pessoas no YouTube. E se você puder, comenta aqui embaixo, assim, ó, anomia não, que significa sem lei não, anomia, transgressão da lei. Então quando a pessoa fala lei já não existe, tá errado. O fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Ali não é fim como término, é fim como objetivo. O objetivo da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Irmãos, não dá para fazer doutrina com verso isolado. Você vai ver que Paulo fala que a lei é um aio que nos conduz a Cristo. É necessário a lei. Sem lei você não tem como apontar o erro. Então você precisa da lei. A lei é o balizador, ele é o caminho que nos conduz à salvação e a Cristo. Amém? É isso que eu gostaria de pedir para vocês. Comenta aí, anomia não, beleza? Se puder, dá um like aí no vídeo também. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.